Oi pessoal, eu sou a Ju. Tá louco para começar na programação? Vamos fazer nosso primeiro software então? Ó, eu separei aqui para nós começarmos fazer uma calculadora. Poxa, uma calculadora, mas parece tão fácil. É fácil, mas só com isso a gente vai aprender o que é uma variável, quais são os dois tipos de variáveis, que é string e números. A gente vai aprender sobre if e else, que são controles de fluxo. Vamos aprender como obter input de usuários e como imprimir texto na tela. Tudo isso só para fazer uma calculadora. Legal, né? Já vai dar uma base bem legal de como que as coisas funcionam num software de verdade. Legal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: para facilitar, a gente vai usar esse software aqui, é o REPL. A ideia dele é que você não precisa ter um ambiente de desenvolvimento instalado no seu computador. Então, para quem está começando, ele facilita muito, porque você não tem que ficar configurando, escolhendo coisas, configurando seu computador, fazendo um setup muito complexo. Você já sai usando ele e ele tem suporte a muitas linguagens diferentes, tá? E você consegue compartilhar seu código com outras pessoas, você consegue executar o seu código, né? Mandar para um colega seu, para ele ver o seu sistema executando. Então, é bem legal. O que vocês precisam fazer é entrar nesse site aqui, ó, REPL.it. Vou colocar aqui na tela para vocês saberem. Tá? Vou colocar grandão aqui. Então, você entra lá, clica aqui nesse botão Sign Up. Você vai poder se conectar com o Google, com o Facebook, ou você pode criar um e-mail seu e pronto. Então, agora eu vou entrar na minha versão logada, tá? Que eu já me cadastrei. E aí, você vai entrar nessa página inicial, a gente vai clicar aqui, novo REPL, né? E a gente vai escolher uma das linguagens, ó, para usar, tá? No caso, eu escolhi a gente fazer isso com Python, tá bom? Porque eu acho que Python é legal para bastante simples pra gente começar, tá legal? Então, eu vou criar aqui o nome dele, calculadora. A gente vai fazer soma, subtração, divisão e multiplicação de dois números, tá bom? É só para saber qual é o objetivo desse programinha. Então, eu vou clicar aqui, criar. Olha que legal. Então, já tá aqui, ó, calculadora, tá bom? Ele faz esse primeiro setup aqui, é um pouquinho longo. Já começou. Legal. Então, vamos começar pelo mais simples, tá? Imprimir um texto na tela. Tudo que a gente faz quando a gente está programando, a gente faz chamando algumas funções, tá? Chamando comandos. E o comando para imprimir um texto na tela, no Python, se chama print. Muitas vezes esses comandos, a maioria das vezes, eles têm nomes que traduzem, né, que a tradução deles é simples de entender. Então, print, em inglês, significa imprimir, né? Então, é claro o que ele quer
o que ele quer, qual é o objetivo dele, tá? Então aqui você sempre, todos os comandos recebem argumentos entre parênteses, tá? E aí a gente vai passar entre aspas aqui qual é o texto que a gente quer imprimir. Para não deixar, para deixar a coisa bem clássica mesmo, a gente vai fazer o famoso Hello World, né? Então, a gente faz um Hello World que simplesmente imprima Olá Mundo na sua tela. Vamos lá. Então, você coloca o código aqui, clica no botão Run. Aqui do lado vai mostrar o seu código executando, tá? Então, eu executei. Ah lá, ele imprimiu Hello World. Legal? Então, vamos pensar, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma calculadora. Então, eu acho legal a gente clicar aqui, ó, colocar calculadora, né? E aí, o que a gente pode fazer se a gente quiser imprimir duas linhas, por exemplo? A gente pode chamar esse comando várias vezes. Então, se eu fizer isso, ele vai imprimir a palavra calculadora 3 vezes, tá bom? Então, o que eu quero fazer aqui é colocar um cabeçalho, digamos assim, no nosso programa, né? E legal. Então, temos nossa calculadora. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer? Vamos começar apenas com a operação de soma. Então, imagina que o usuário vai te passar 2 números, você vai somar eles e devolver o resultado para o usuário. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pedir para o usuário qual o primeiro número que ele quer somar, tá? Então, como que a gente faz isso? Aí, a gente chama uma outra função que se chama input, tá? Que ela faz o quê? Ela imprime um texto na tela, aguarda uma informação do usuário e te devolve essa informação. Então, vamos ver aqui como é que funciona. Digite o primeiro número, tá? Então, vamos ver o que acontece se eu fizer isso daqui. Digite o primeiro número. Tá vendo que ele tá aguardando? Se eu digitar o número 3 e apertar Enter, aí ele termina de executar o software. Ah, tá legal, mas o usuário digitou o número 3. Como que eu sei onde está esse número 3 aqui? Pois é, aí é que a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis, tá? Então, eu vou colocar aqui para a gente entender o seguinte, ó. Número 1 recebe o input 3, tá bom? Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. Na verdade, nada vai mudar. Eu consegui colocar o número 3. No entanto, se eu mandar imprimir esse número digitado, número 1, olha o que acontece. Então, ele roda, me pede o primeiro número, eu digito 3 e ele imprime meu 3. Então, o que é isso daqui que a gente colocou, né? Isso aqui é uma variável, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente tentar entender o que é variável. Uma analogia, acho que bem interessante, é pensar num guarda-volumes. Então, quando você vai em algum lugar, por exemplo, um museu, e você não pode entrar com a sua mochila, você deixa a sua mochila num guarda-volumes. Você dá a sua mochila para a pessoa e a pessoa te dá uma senha com um número. Aquele número é o número do armário onde a sua mochila
vai ficar guardada. Então, quando você voltar e entregar aquele número para o atendente, ele vai te devolver sua mochila. Uma variável é exatamente isso. É um nome que a gente dá para guardar alguma coisa que a gente vai usar em passos seguintes, né? Lembrando que a gente tem vários passos num algoritmo, então imagina que você vai usar um mesmo valor mais de uma vez, né? E por que se chama variável? É porque ele pode mudar. Assim como num guarda-volumes, né? No número 103 tem um chapéu e no 104 tem um casaco. Assim que o cliente do 103 buscar o chapéu dele, outro cliente seguinte vai entrar e vai guardar um outro objeto lá, né? Pode ser a mochila dele. Então, essa posição 103 seria a nossa variável, né? Se a gente pudesse chamar uma variável do número 103, a gente poderia, né? No entanto, normalmente nas linguagens de programação, as variáveis elas sempre têm que começar com letras. E, inclusive é melhor porque ao invés de escrever 103, a gente poderia, né? No nosso caso, a gente quer somar dois números. Então a gente pode guardar duas variáveis, uma chamada número 1 e a outra chamada número 2, tá? E aí pensando, expandindo um pouquinho nessa questão, eu queria só explicar que existem dois tipos de variáveis, né? O variável principal que a gente vai trabalhar aqui para fazer cálculos são variáveis numéricas. Então, elas representam números, né? Então, o número 0, o número 1, números negativos também são representados por esse tipo de valor. Já variáveis que são do tipo string, né, são variáveis alfanuméricas, né? Você pode guardar número dentro delas, mas normalmente elas são representadas entre aspas duplas ou aspas simples, tá? Então, por exemplo, se você vai guardar o nome de uma pessoa, né? Por exemplo, Maria é uma variável, é uma string. Mas você também pode guardar Maria 1, né? Por quê? Porque é a representação do número 1 em formato string. Isso não tem problema. E aí no Python, como é que você define se você está trabalhando com números ou com strings? É muito simples. Na hora que você cria uma variável, então número 1, você cria ele com o valor 10, por exemplo. Então o Python já interpreta que isso daqui vai ser um número. Se você quiser guardar uma string 1, por exemplo, você guarda um texto, né? Cachorro, por exemplo, tá? Ou tipo de animal, para fazer alguma coisa mais tipo de animal, tá? Você pode guardar o número 10 nessa variável aqui? Pode. Mas aí que tá, a nomenclatura que você dá para a sua variável é muito importante, porque ela já indica um pouco que tipo de dado tem ali e o que ela significa para você. Se você começar a dar o nome das suas variáveis como N1, X2, T3, você vai facilmente se perder no seu programa, tá bom? Então vamos voltar lá no nosso código e tentar colocar alguns números aqui. Então eu vou criar duas variáveis aqui, a número 1, que eu vou colocar como valor 10, e o número 2, que vai ser o valor 2. Se eu quiser o resultado, né, de 10 mais 2, é muito simples, 10 mais 2, tá? Então, o que eu estou indicando aqui? Olha, eu estou falando para o Python, guarde o valor 10 na variável chamada número 1, guarde o valor 2
na variável chamada número 2. E aqui o que eu estou falando é, guarde o resultado dessa operação na variável chamada resultado. E aí, se eu imprimir o resultado, obviamente o que vai acontecer é que ele vai me dar um valor 12 na tela. Se eu quiser somar, se eu quiser criar outras variáveis agora, aqui embaixo, ó, eu coloco número 3 valendo 50 e o número 4 valendo 43. Aí eu faço. O resultado agora vai valer número 3 mais número 4. Então, lembra que eu falei que uma variável pode mudar o valor? Veja que eu defini que o resultado aqui em cima era 10 mais 2. Agora eu estou definindo ele como número 2 mais número 4. Vamos ver como que vai. Eu posso imprimir, vamos imprimir o resultado aqui primeiro e depois imprimir o valor do resultado depois. Então, ele tem que imprimir 12, que é 10 mais 2, e o resultado, que é 50 mais 43. Percebeu que aqui, ao invés de eu usar os valores, realmente eu estou usando as variáveis, né, os nomes delas. E aí, isso daqui significa o quê? O computador vai olhar, o Python vai olhar e falar assim, o que eu tinha guardado no número 3? O número 50. O que eu tinha guardado no número 4? O número 43. Ele vai somar isso daqui e vai guardar isso no resultado. Sempre lembrando daquela analogia do guarda-volumes, né? Então, seu guarda-volumes chamado resultado, agora guardou esse número aqui. Se eu imprimir ele de novo aqui embaixo, ele vai imprimir exatamente o mesmo valor. Legal? Então, vamos lá. Então, a gente vai definir dois números, né? Número 1 e número 2. Vamos deixar eles aqui. E aí, a gente quer fazer uma soma, não é isso? O resultado da calculadora vai ser sempre número 1 mais número 2. Legal, mas e agora, como que a gente faz para que esses números sejam digitados pelo usuário? Porque, na verdade, o que a gente quer é que o usuário, né, que está usando o seu software, digite os números e a gente faça o cálculo e devolva para ele, né? Então, como é que a gente faz isso? Aqui a gente aprendeu como imprimir o valor na tela. Agora o que a gente precisa fazer é como pegar um valor que o usuário digitou. E para isso, a gente usa uma outra função chamada input. Input significa entrada, né? Então, quer dizer que o usuário vai dar o valor dessa entrada, né? A gente coloca assim, ó, digite o primeiro número. Põe 2 pontos, porque vocês já vão ver como é que vai ficar aqui, ó. Vamos executar para vocês verem. Ó, ele vai imprimir aqui o nosso cabeçalho. Aí coloca, digite o primeiro número, espaço, tá vendo? Ó, ele deu um espaço e agora ele está esperando uma entrada minha, né? E assim que ele receber um número, o enter, né? O comando enter mesmo, ele vai entender que eu acabei de digitar o número que eu queria. Ixi, deu pau. Deu pau. E aí a gente vai entender por quê. Veja aqui, ó. Lembra que a gente comentou dos valores de string e número? O que está acontecendo aqui é que o input, na verdade, ele devolve para você uma string e não um número, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos voltar. Isso daqui funciona, certo? Vamos colocar aqui, ó, print resultado. Lembra que eu falei que as strings são definidas entre aspas?
Então, o que acontece se ao invés de passar 10 aqui, eu passar o valor 10 como string? Exatamente o mesmo erro. Por quê? Porque eu estou tentando falar para ele, olha, eu tenho um valor string e um valor inteiro. Soma eles para mim. Ele não sabe resolver essa operação. Não faz sentido para ele, né? Você tem que somar, sempre que você vai fazer operações, você tem que fazer operações com o mesmo tipo de variável, tá? E então, como é que a gente resolve isso, né? Porque a gente quer obter o input do usuário, só que ele vai vir no formato de string. Como que a gente faz isso? A gente tem uma outra função, que é a função int. Ela transforma qualquer valor que você passar, ela tenta transformar em inteiro. Vamos tentar fazer isso daqui assim, ó, int número. E aí a gente faz o print do número. Deixa eu apagar isso aqui por enquanto. Número 1. Ó, o que ele deve imprimir aqui? Ele deve imprimir o valor 10. Beleza. E se eu tentar colocar assim, um AA? Não é um valor inteiro. Ele não consegue. Tá vendo? Ó? Não é um valor inteiro, um AA. Ele não consegue fazer essa conversão. Tá bom? Mas até aí tudo bem. A gente vai trabalhar entendendo que o usuário vai te passar números, tá? Input. Então, vamos lá. Digite o primeiro número, né? E aí, a gente vai fazer número 2, vai receber o input do usuário, pedindo digite o segundo número. Certo? E a gente vai fazer o quê? O resultado, então, vai ser, a gente transforma o número 1 inteiro e soma com o número 2. Legal? E a gente imprime. A gente pode fazer o seguinte, ó. Resultado. Então, olha lá, digite o primeiro número, 7. Se eu quiser digitar o número 10, eu consigo. Ah, percebeu aqui, ó, que eu tinha dado um espaço, aí ele ficou com um espaço aqui, e que nesse daqui eu não dei o espaço? Ele ficou sem espaço. A gente conserta isso depois. Então, eu vou digitar o número 97, eu vou digitar. Aí eu aperto o Enter, aí ele me dá o resultado. Vou colocar aqui um espaço, tá? Que eu acho mais bonitinho. Legal, então a gente já está conseguindo pegar valores do usuário, somar e devolver, certo? E se a gente quisesse digitar aqui para ele o resultado da sua operação é tal. A gente pode fazer isso daqui, ó. O resultado da operação é... E aí a gente coloca um mais aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Digite um número. 8. Digite outro. 45. Por que que não deu certo? De novo, esse número aqui é um inteiro. E eu tô tentando somar um inteiro com uma string. Não dá certo. Então, da mesma forma que eu transformei uma string, né? Que essa função me devolveu uma string, eu transformei ela no inteiro. Então, o resultado, como ele é uma soma de dois inteiros, ele acabou sendo um inteiro também. Agora, se eu quiser transformar um inteiro numa string, eu uso essa outra função, que é o str, que pega o que eu te passo, qualquer coisa que eu passar para ele e transforma numa string. Agora vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar mesmo. 45 mais 90. 135. Legal? Mas a gente tinha falado que a gente ia suportar
4 tipos de operação: soma, adição, soma, subtração, divisão e multiplicação, não é verdade? Então, agora, para a gente conseguir fazer essa segunda parte, a gente precisa conhecer um outro conceito, que é o conceito de controle de fluxo, tá? Que a gente conhece como if-else. Para quem não sabe, if significa se e o else é o famoso senão, tá? Então, qual que vai ser a ideia? Imagina que a gente pode pedir aqui para o usuário, a gente está pedindo os números. Imagine que a gente possa pedir também ao nome da operação que ele quer fazer. Então, vamos colocar aqui, ó, operação. Não podemos usar caracteres especiais em código Python, tá bom? A gente vai receber um input dele, fala assim, digite a operação. Soma, subtração, multi e div. Vamos assim só para facilitar a vida dele. Então, ele vai ter que escrever uma dessas 3 e aí a gente vai devolver para ele o resultado de acordo com o que ele pediu, tá bom? E aí, como é que funciona esse controle de fluxo? Basicamente, a gente cria um código que é assim: se uma condição, ele executa um código. Else, se não, execute outro código. Então, por exemplo, execute X e aqui execute Y. Tá? Vamos construir lá no Python, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil de entender. Imagina então que eu vou pegar o valor da operação que ele vai me passar aqui e tomar uma decisão. Como é que funciona? Então, se eu passar assim, ó, if, né? Operação igual a soma, faça isso, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais. Por que aqui é um igual e aqui é um igual apenas, né? Aqui tá duplicado. Porque isso daqui, esse operador, ele é um operador que você está setando o valor da variável, tá? Esse daqui é um operador de comparação. Ele está comparando o valor da esquerda com o valor da direita, tá? Então, quando a gente falar se operação é igual a soma, faça isso, né? E esse outro aqui significa o resultado da operação input deverá ser guardado na variável operação. Percebe como é diferente? Aqui é para setar um valor e aqui é para comparar um valor, tá bom? Bom, então, se a operação é soma, você soma o número 1 com o número 2, tá? Aí, else, por enquanto, a gente vai imprimir não suportado, tá? Porque a gente não vai suportar ainda outras operações. Tá bom? Deixa eu colocar esse valor aqui. Vamos executar assim? Else, ele tá reclamando aqui pra mim. Isso. Tava faltando 2 pontos. É legal usar o REPL porque ele te dá essas indicações do que você errou no seu código, tá? Vamos lá.
eu vou digitar soma, eu quero somar 45 com 6, 51. Se eu executar de novo e escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, xxx, ele não conhece essa operação, 89, 7. Ele vai falar não suportado. Por quê? Porque como essa comparação, o resultado dela foi falso, ao invés dele executar essas duas linhas de código, ele executou essa daqui. Então, se isso for verdadeiro, execute o que está aqui. Se não, execute o que está aqui. Tá? Então, perceba também que a gente consegue colocar várias linhas aqui de código dentro do if. E o que determina se as operações que serão executadas são do if ou não, é esse recuo aqui, tá? No Python a gente recua a linha, indicando que essas duas linhas de código fazem parte do if. Aqui no else também. Qualquer coisa que eu digitar aqui para fora, ó, né? Então, print, acabou. Ele vai sempre ser executado, tá? Por quê? Porque ele já está fora do if e do else. Vamos colocar aqui soma, 45, 7, resultado é 52, acabou, tá? Agora, se eu fizer a mesma operação, só que agora eu colocar um xxx, 6, 5, não suportado, acabou. Entendeu? Então, o if e o else só vale para as coisas que estão dentro. É como se fosse um laço aqui, né? Do que vai estar contido dentro desse if, tá? E você percebe também que tanto o if quanto o else tem esses dois pontos. Então, você coloca a condição aqui, 2 pontos, else, a outra condição. Então, agora que a gente conseguiu fazer isso, a gente consegue muito facilmente implementar as outras operações. Como que a gente faz isso? A gente coloca aqui um outro if. If, operação igual a sub, 2 pontos, resultado é igual a int número 1 menos int número 2. E aí eu faço o print do meu resultado de novo. Vamos ver se agora a subtração está funcionando. Vou escrever sub. E aí eu vou colocar 100, o segundo número, 7. Deu errado. Eu esqueci. Ixi, eu não perdi aqui o código. Resultado é igual a int número 1 menos int número 2. Não sei o que eu fiz aqui. Sub 100 menos 7. Dá 93. Acabou. Vamos colocar aqui, ao invés de acabou, a gente coloca assim, ó, indicando que a coisa acabou. Então, a gente fez soma, sub, agora vamos fazer multiplicação, é a mesma coisa. If operação igual a multi, 2 pontos, resultado vai ser igual a int número 1, multiplicação, né? Vezes int número 2. Print. Eu vou copiar esse código aqui que já fica mais fácil. Mas está parecendo que está bastante duplicado o meu código, né? Eu estou
colocando isso aqui, já é a terceira vez que eu coloco esse código. Será que não é melhor eu colocar ele aqui fora? Vamos colocar ele aqui fora, ó. Tá? Eu vou colocar aqui. Ó, aí os meus ifs vão ficar mais simples, porque cada um só vai ter uma linha. Tá certo? Aí a gente pode imprimir a multiplicação também. Vamos testar aqui. Multi 34 vezes 6. 204. Legal? Vamos fazer agora a divisão. Div. Número 2. Olha que sorte, né? As operações matemáticas, elas têm os mesmos caracteres que a gente usa no nosso dia a dia mesmo, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, isso daqui fica bem fácil de ler e entender o que está acontecendo. Então, aqui a gente fez a divisão. Vamos testar. A gente dá um run aqui. Então, vamos... Vamos ver o que vai acontecer. 56 dividido por 4. Opa! Ai, fiz besteira. Primeiro vai dar não suportado. Vai dar um erro. O que aconteceu aqui, ó? Ao invés de escolher uma das operações que o meu software conhece, eu digitei o número 56. E aí, o 56, ele não é igual a soma, ele não é igual a subtração, ele não é igual a multi, ele não é igual a div. Então, ele caiu aqui no else, ele imprimiu não suportado. E aí, por que deu esse erro? Porque eu tentei imprimir o valor do resultado, só que o resultado ele não foi definido. Em nenhum momento eu defini essa variável. Ela só está sendo definida dentro dos ifs. Então, ela não tem valor. Quando ela chega aqui no final, né? Ela não tem valor, porque ela não passou dentro aqui. Percebe? É por isso que está dando erro. Para a gente resolver isso, o que a gente pode fazer é o seguinte. A gente, ao invés de imprimir não suportado aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente coloca aqui resultado, recebe não suportado. Vamos tentar de novo? Vou colocar aqui, então, uma operação qualquer, que eu não sei qual é. Vou digitar qualquer número aqui. E aí, ele me fala, o resultado da operação é não suportado. Vamos colocar aqui, ó, operador não suportado. Vamos escrever assim, ó, use. Assim a gente ajuda o usuário a entender o que foi que deu errado, né? Então, se o usuário não digitou nenhum valor que eu conheça, que eu sei calcular, né? Baseado no que eu já tinha falado para ele, que quais são as opções, eu escrevo para ele, olha, operador não suportado, use soma, sub, multi ou div. Legal? Então, agora vamos testar para ver se funcionou. XXX 5, 5. Resultado da operação é operador não suportado. Use soma, sub, multi ou div. Então, se a gente executar de novo, vamos testar a divisão agora, que a gente ainda não testou. 54 dividido por 4. 13,5. Legal? Bom, pessoal, aqui a gente conseguiu terminar de implementar. E aí, uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, que dá para fazer com o RAPL, é o seguinte, ó, ele tem um link aqui que você pode mandar para os seus amigos e mostrar o seu software funcionando. Então, você consegue fazer um monte de coisinhas pequenas
e você pode usar isso depois. Ele já salva tudo automaticamente que você faz, ó. Lembra que ele deu um nome de calculadora e veja que o link que ele cria aqui para você é o link calculadora com o seu nome de usuário do REPL. Tá vendo? Ele está conectando. E agora ele está executando o meu software. Então, eu vou pedir para ele multiplicar 4 vezes 99. Tá certo? Aí, ó, ele acabou, né? O programa terminou. Ele quer saber se você quer executar de novo. Você pode clicar aqui e executar novamente. Aí ele executa tudo. E você pode fazer as operações de novo. Legal? Esses nomes aqui são totalmente arbitrários, você pode escolher o nome que você quiser, né? Se você quiser fazer alguma coisa um pouco diferente, fique à vontade, tá legal? Mas aqui a gente já conseguiu aprender bastante conceitos importantes de lógica de programação, principalmente o fluxo, o controle de fluxo if-else. Não existe um software que não tenha esse controle, ele é o mais utilizado de todos. Então, é muito importante conseguir entender ele, tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Usem o REPL, tentem fazer esse exercício aí, tá? Mudem um pouco os nomes das operações, né? Brinca um pouquinho, muda um pouco como que você imprime os textos na tela. E legal, se você quiser, manda para sua mãe, para seu pai, para seus amigos, mostrando o primeiro software que você fez. Tá legal, pessoal? Então, até a próxima!